A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário que se iniciou em Pernambuco e logo alcançou outras províncias vizinhas. Os revoltosos se levantaram contra o governo centralizado no Rio de Janeiro, a capital do Brasil à época, por causa do autoritarismo de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, ao fechar a Assembleia Constituinte de 1823 e impor uma Constituição no ano seguinte, que lhe assegurou poderes absolutistas. Esse é o tema de hoje. Vamos lá, pessoal? Logo após a proclamação da independência do Brasil, foi convocada uma Assembleia Constituinte em 1823 com o intuito de elaborar a primeira Constituição brasileira. Na abertura dos trabalhos da Assembleia, o imperador Dom Pedro I fez um discurso e afirmou que a Constituição deveria ser digna do Brasil e de mim mesmo. Uma clara demonstração de que o texto constitucional deveria seguir as vontades do monarca. Ao votarem os poderes do imperador, os constituintes decidiram pela limitação, o que provocou violenta reação de Dom Pedro, ordenando o fechamento da Assembleia e a prisão de vários deputados constituintes. Em 1824, Dom Pedro outorga, impõe a Constituição do Império Brasileiro, que lhe garantia amplos poderes por meio da criação do poder moderador, uma invenção francesa. Ao fechar a Assembleia e elaborar uma Constituição sem nenhuma discussão, ele mostrou os perigos do seu autoritarismo. Contudo, o Nordeste não aceitaria a centralização do poder público de forma passiva. Os pernambucanos decidiram novamente pegarem armas para lutar contra o autoritarismo do governo central. O Nordeste já atravessava um momento crítico nos primeiros anos do Brasil independente. Como nós já falamos em outros episódios, desde a crise do açúcar, logo após a expulsão dos holandeses no século XVII, que a economia da região não conseguia se desenvolver plenamente como nos tempos coloniais. A crise econômica se associou aos problemas sociais e disputa de poderes dentro das províncias. A alta carga de impostos também desagradava aos nordestinos. Isso não é um problema recente, vem de muito tempo. Com o clima tenso que se instaurou em Pernambuco após a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 e a divulgação da Constituição outorgada de 1824, Dom Pedro I nomeou um novo presidente para a província. Nessa época chamava presidente, não chamava governador, e era indicado pelo governo central. Francisco Paz Barreto, destituindo Manuel Paz de Andrade, que fora escolhido pelas câmaras de Olinda, Recife, Igaraçu, Paudalho, Cabo, Limoeiro e Serinhaém. Essa decisão abriu caminho para o início do movimento separatista, que ficou conhecido como Confederação do Equador. Seus participantes, apresentando-se como patriotas pernambucanos, discordaram dessa medida do imperador, considerando-a autoritária. O movimento ganhou ímpeto, desafiando o poder central, espalhando-se pelas ruas de Recife, inclusive contando com a adesão de alguns estrangeiros que viviam aqui. A revolta de conteúdo anti-lusitano, lembrar que Dom Pedro I era português e ainda era herdeiro do trono de Portugal, mesmo sendo imperador do Brasil. Teve como líder Manuel de Carvalho, que participara ativamente da Revolução de 1817 e, por conta disso, foi exilado nos Estados Unidos da América. Em 2 de julho de 1824, Manuel de Carvalho proclamou a Confederação do Equador, uma nova república na América. Em tese, o novo Estado republicano deveria ser formado, além de Pernambuco,
pelas províncias do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Paraíba. Contudo, nenhuma delas aderiu à revolta por inteiro, né, essa revolta separatista, com exceção de algumas vilas da Paraíba e do Ceará. O manifesto da Proclamação da Confederação do Equador declarava, entre outros pontos, que salta aos olhos a negra perfídia, são patentes os perjúrios do imperador. Liderada por proprietários de escravos e de terras, comerciantes locais e muitos militares que entendiam estar sendo explorado pelos portugueses da Nova Lisboa. A Nova Lisboa aí é o Rio de Janeiro. Logo após a proclamação da República, entre as medidas tomadas pela Confederação, pelo novo governo da Confederação do Equador, estava a convocação de uma Assembleia Constituinte, a elaboração de um projeto constitucional com base na Carta Colombiana, a Constituição da Colômbia, então considerada na época uma das mais liberais da região, a proposta de extinção do tráfico negreiro e a organização de forças populares de resistência à repressão do governo imperial. A questão da escravidão, porém, causou um fracionamento no movimento, como havia acontecido em movimentos anteriores, pois atingia em cheio os poderosos interesses locais, né? Os grandes proprietários de terra, da cana-de-açúcar, do algodão, que dependiam do braço escravo. Por outro lado, a participação de camadas populares, homens livres, pretos, mulatos e militares de baixa patente, colocou em pauta outros enfoques, outros desejos que alarmaram a população branca que compunham a elite local de Pernambuco. Com o radicalismo ganhando espaços cada vez maiores, a classe dominante que aderiu ao movimento inicialmente recuou, rompendo a união que mantinham com a Confederação, assim como aconteceu também em 1817. Não era apenas o governo imperial que se sentia ameaçado, mas os interesses locais dos proprietários de escravos, né, de pessoas escravizadas e de terras, dos comerciantes portugueses que viviam aqui no Recife e dos burocratas dentro do governo. Dom Pedro I, por sua vez, pediu dinheiro emprestado, vejam só, à Inglaterra para contratar mercenários no exterior para combater a revolta. As tropas seguiram para o Recife sob o comando do almirante Thomas Cochrane, um velho conhecido nosso, não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura reação imperial. A Confederação do Equador teve seu fim. Vários líderes da Confederação foram condenados ao fuzilamento, né? Foi o caso do Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, né? E do padre Mororó, lá em Fortaleza. Outros líderes importantes, como Cipriano Barata, continuaram presos aí por muito tempo. Em retaliação pela revolta, Dom Pedro I, vejam só, desligou do território pernambucano a comarca do Rio São Francisco, que é a atual região oeste da Bahia, através do decreto de 7 de julho de 1824. Esta foi a última porção de terra desmembrada de Pernambuco, que tinha perdido 7 anos antes a comarca das Alagoas, em consequência da Revolução anterior de 1817, impondo aí à província de Pernambuco uma grande redução de sua extensão territorial de 250 mil km² para 98 mil km. Após 3 anos sob a administração mineira, a região foi anexada à Bahia em 1827, o que permanece até hoje. E a Revolução, a Confederação do Equador, teve seu fim. Até o próximo episódio, pessoal.